E terceiro, que eu posso perceber nesse fato que ocorreu na vida de Josafá, é como foi que eles atuaram por meio desse socorro. E aí é a parte mais interessante da história. Primeira coisa que eles fizeram, eles adoraram com todo sinal de reverência, que é uma coisa que está se perdendo hoje. As pessoas não têm mais reverência, não têm respeito por Deus, não têm respeito pela casa de Deus, não têm respeito pelas coisas de Deus. Aí você vê gente pulando no púlpito, você vê gente chutando a Bíblia, você vê gente rasgando. O cara mandou um vídeo para mim de uma desgraçada infeliz tocando fogo na Bíblia. Ela com a Bíblia aberta pegou e escolheu tocando fogo na Bíblia, porque disse que aquilo ali era o fogo da unção. É isso que a gente está vendo. Falta de reverência, falta de respeito, falta de adoração. Aquele povo estava numa situação que eles precisavam do socorro de Deus, e o que foi que eles fizeram? Eles adoraram com toda reverência. No verso 18 ele diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Quando a gente está em dificuldade, quando a gente está com um problema, a primeira coisa que a gente faz é murmurar. A primeira coisa que a gente faz é entrar em desespero. E a gente começa a esquecer de Deus. E nós queremos resolver pela nossa força. E a Bíblia está nos ensinando que em determinadas situações, o melhor que eu tenho a fazer é adorar. Que em determinadas situações da vida, o melhor que eu tenho a fazer é me curvar na presença de Deus. Quanto mais você agradecer, mais Deus lhe dará motivo para agradecer. Quanto mais você murmurar, mais Deus vai lhe dar motivo para murmurar. Na caminhada da vida, eles se prostraram e adoraram ao Senhor. E aí isso nos remete à vida de um homem chamado Jó, que nós precisamos pedir a Deus que nos dê pelo menos uns lampejos da fé, da reverência, do amor e da adoração que tinha aquele homem. No capítulo 1, do verso 20 ao 22, Jó, Deus permite que Satanás toque nos bens de Jó, ele perde absolutamente tudo. O cara mais rico do Oriente fica pobre em um dia. Para completar, vem um vento, derruba a casa sobre os seus 10 filhos, e ele se torna pobre em um dia e ainda vai participar do velório de 10 filhos. Esse cara rasga a roupa, se curva, joga pó sobre a cabeça e adora a Deus e diz: não saí do ventre da minha mãe e não voltei, e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí você olha para uma história dessa, e quando nós olhamos para a nossa situação, a gente pensa que é mentira, porque nós queremos fazer a comparação com ele. Mas esse homem tinha uma fé tão fundamentada que ele adora no meio da adversidade. Em seguida, Deus permite que Satanás toque na saúde de Jó. E ele diz, olha, lá no verso 2, no capítulo 2, verso 6 a 10, e ele diz: eis que ele está em teu poder, mas não toca na vida. Feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E ele se coçava com cacos. A mulher dele chegou para ele e disse: tu ainda conserva a tua integridade, amaldiçoe teu Deus e morre. E ele diz: temos recebido o bem do Senhor, e iríamos rejeitar o mal? Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Então esse é o momento de adorar. Os momentos de adversidade, meu irmão, é onde mais você tem que adorar. Por isso que Tiago diz assim: está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Não é para ir para pancadão não, viu? Para São João, para ir para Fortal, para ir para Carnaval, né? Para ir para forró, pé de serra. A Bíblia está dizendo que está alguém entre vós alegre? Cante louvor, louve ao Senhor, glorifique, pegue hinos maravilhosos, cante, exalte o nome do Senhor. Está alguém entre vós triste? Ore, adore, busque, vá para a presença de Deus, vá para a presença do Altíssimo. E no final do livro de Jó, lá em Jó 42, do verso 10 ao 17,
mudou a sorte de Jó, Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Amigos que passaram todo o tempo acusando que Jó tinha sido pecador, que Jó está em pecado, Jó confessa o teu pecado, e Jó dizia, eu não pequei, Jó tem alguma coisa, porque Deus não ia te punir por causa disso, e abençoou o Senhor o estado de Jó, o último estado de Jó mais do que o primeiro. Depois disso viveu Jó 140 anos, e ele teve mais 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, e diz a Bíblia que não havia mulheres mais lindas do que as 3 filhas. É isso que Deus faz. Às vezes a oração que você faz hoje, ela vai ter resposta daqui a vários anos, mas ela vai ter resposta. A oração que você faz pelo teu filho que ainda não aceitou Cristo, a oração que você faz pelo teu marido que não aceitou Cristo, ela vai ser respondida no nome de Jesus. John Wesley, eu já contei até essa história aqui. John Wesley tinha um amigo de infância que o Wesley escrevia para ele. Ele se tornou um grande comerciante e o Wesley escrevia cartas evangelizando ele. Ele aceitou Cristo no dia do velório de Wesley. Wesley não viu ele aceitando Cristo, mas com certeza eles se encontraram no céu. Porque Deus, Ele honra todas as coisas. A adoração, ela nos prepara para esse combate da vida, mas nós precisamos atender o chamado de Deus. E por eles terem pedido socorro, por eles terem ouvido a instrução de Deus, eles viram o cumprimento da promessa. Eles puderam ver o cumprimento da promessa. Quando eles desceram, lá no verso 24, tendo Judá chegado do alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos. Quando eles começaram a louvar, quando eles começaram a agradecer o nome do Senhor, quando eles começaram a cantar, os 2 exércitos que vinham para invadir Judá, eles lutaram entre si e eles se mataram. Quando Israel chega, quando o povo chega na colina, eles veem um campo de corpos mortos. Porque Deus cumpriu a sua palavra. Essa luta não é vossa. Vocês vão ficar parados e vão ver o livramento. E vão ver o livramento que eu tenho para com vocês. Às vezes, nós queremos dar satisfação aos mortos. Às vezes nós queremos dar satisfação a gente que é fracassado espiritual. Deixa o morto enterrar os seus próprios mortos. Você não tem que estar dando satisfação ao seu vizinho, você não tem que estar dando satisfação ao seu cunhado, ao seu amigo que é ímpio, não. Você tem que servir a Deus. Você tem que servir ao Senhor. Você tem que vir para a presença do Senhor. Nós estamos no meio de uma multidão de mortos espirituais e nós precisamos entender isso. Eu não tenho que estar lutando, eu não tenho que estar me degladiando, eu não tenho que estar me trocando com pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a vida. Olha o que o salmista diz no Salmo 82, verso 2: até quando vocês vão tomar partido pela causa dos ímpios? O salmista no Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Por que você está dando satisfação a ímpio? Por que você está dando satisfação ao seu patrão? Por que você está dando satisfação às pessoas que são da sua família, que não aceitaram Cristo? E ficam te perguntando bobagem? E ficam querendo fazer perguntas idiotas? Para que feito Deus criou o inferno? Para colocar a gente sem raiva, que não quer conversar com ele, que tem você. E ficam conversando bobagem. É porque se tu é crente, porque que acontece coisa ruim contigo, porque as coisas não acontecem com todo mundo. Porque as coisas não acontecem com todos. Eu tenho um colega que era ateu, lá no curso de filosofia, e ele vivia com esses embates comigo. Eu disse assim: rapaz, é o seguinte, vamos analisar aqui a nossa vida. Você disse que não crê em Deus. Beleza. Vamos analisar a nossa vida. Eu tenho minha vida assim estruturada, eu tenho uma família abençoada, eu estou vivendo a minha vida, eu tenho meu carrinho para andar, eu tenho a minha motinha, eu estou com a minha vida toda certinha. Se Deus não existir, eu estou bem. E você está desgraçado, você vive aí sofrendo, fumando maconha, pedindo dinheiro aos outros para comprar maconha. Eu estou bem.
Se ele não existir, já que você está dizendo que ele não existe, que não existe vida após a morte, ok, eu estou bem. Mas se ele existir, eu estou bem aqui e vou estar melhor lá. E você está lascado aqui e vai estar mais lascado lá. E nós estamos dentro do curso de filosofia. E você fica me fazendo pergunta besta. Agora eu vou fazer a pergunta. O que não existe não pode ser dito, pensado e imaginado. No momento em que você diz que Deus não existe, é o fato que ele já existe. Aí eu fico, não, a gente tem. Nós estamos no curso de filosofia. Agora me responda, se você está dizendo que Deus não existe, o que não existe não pode ser dito, pensado e imaginado. Quando você diz Deus não existe, você está comprovando a existência dele. Você só não pode demonstrar, logicamente, mas você está comprovando a existência dele. Aí depois desse dia ele parou de vir fazer pergunta besta. Mas, às vezes a gente fica se ocupando com esse tipo de situação. E eu não tenho que estar respondendo a mortos. Essa luta não é sua. Essas acusações não são suas. Deixa passar. O que nós temos que fazer é bem dizer ao Senhor. Olha o verso 26. Eles bem disseram ao Senhor. E no quarto dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Irmão, nossa vida, ela nos coloca em duas situações. Quando Deus nos colocou nesse mundo, Ele nos dá duas opções. Céus e terra estão hoje como testemunho, que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, para que vá bem você e a sua descendência. Então Deus faz uma proposta para a minha vida. O mundo é um vale. O mundo é a criação de Deus, é a bênção de Deus. Agora, ele pode ser vale de vida, ele pode ser vale de bênção e pode ser vale de morte. O que é que você vai escolher? A questão está aí. Se você escolhe a vida de pecaminosidade, você está no vale da morte. Mas se você escolhe servir a Deus, você está no vale da bênção. Por isso, mesmo nesse mundo caído, mesmo nesse mundo desvirtuado, mesmo nesse mundo de dores, de pecado, eu posso dizer, a minha família é um vale de bênção. Eu posso dizer, a minha casa é um vale de bênção. Eu posso dizer, a minha vida é um vale de bênção. Eu posso dizer, a minha igreja é um vale de bênção. Eu posso dizer, aonde eu estiver será um vale de bênção, porque a Bíblia diz que aonde eu estiver eu serei abençoado. Agora eu preciso escolher a vida. O que você tem escolhido? Você tem escolhido a bênção ou você tem escolhido a maldição? Aí é a grande questão. E quando eles fizeram isso, quando eles louvaram, eles pedem socorro, eles louvam e Deus dá o livramento, e a Bíblia diz, para a gente encerrar, que eles acharam descanso. Assim o rei de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. A vida em si, ela é um fardo muito pesado. O custo da vida nos traz um peso. Nós temos que lutar pela sobrevivência, nós temos que lutar pela alimentação, nós temos que lutar contra as enfermidades, nós temos que lutar contra as adversidades da vida. A vida, ela nos traz esse peso. Mas quando nós entramos na graça de Deus, Ele nos dá essa liberdade, Ele nos liberta e Ele nos dá paz, mesmo no momento de dificuldade. Por isso Jesus em Mateus 11, 28 a 30, Ele diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês já serão descanso para as vossas almas. Talvez você esteja cansado da vida, talvez você esteja cansado, talvez você esteja desiludido, talvez você esteja sofrendo na caminhada, talvez a sua vida esteja destruída por dentro. Porque quando nós olhamos, nós só vemos o exterior, mas Deus conhece o teu interior, Deus conhece o meu interior, Deus sabe como é que você está por dentro. E somente Ele pode retirar essa carga. Somente Ele pode sarar a ferida espiritual. Somente o bálsamo de Deus pode sarar feridas emocionais. Somente o Espírito Santo pode mudar a tua vida cristã. Por isso, meu amado, se você está aqui hoje, e Deus falou no seu coração, e você tem algo para pedir socorro a Ele, para que você passe a adorá-lo.
Entregue a sua vida no altar de Deus. Aceite Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Reconcilie-se com Ele. Venha para caminhar. Faça como Josafá. Não adianta você lutar. Talvez você esteja em uma situação que essa luta não é mais sua. Você já tentou em todas as portas. E Deus está querendo entrar na parada. Deus está querendo entrar com você nesse lugar. E Deus está querendo dizer para você, meu filho, apenas busca, apenas adora, porque essa luta não é mais sua. Agora ela pertence a mim e você simplesmente verá a vitória chegar nas suas mãos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você